Bom dia, turma. Meu nome é John Kesley. Vou ser o professor de vocês nessa disciplina de Química, a turma do supletivo. Vamos dar início ao curso de Química. Introdução ao curso de Química, certo? A gente vai entender um pouco mais sobre o assunto, mas antes vamos ver qual conteúdo nós vamos estudar nessa disciplina, né? Quais os conteúdos. Ao longo da disciplina de Química, iremos estudar a matéria, os estados físicos da matéria, as propriedades da matéria, a estrutura da matéria, os elementos químicos, as ligações entre os átomos, as substâncias e suas representações, as misturas e combinações. Todo esse conteúdo ele está na apostila de vocês, certo? Os estados físicos da matéria, o sólido, líquido e gasoso, as propriedades, a estrutura, os elementos químicos e a tabela periódica, a ligação entre os átomos, as moléculas, as substâncias e suas representações. Nós vamos entender por exemplo, porque água e óleo não se misturam, misturas e combinações. Nós vamos entender algumas curiosidades, certo? Primeiro, a gente tem que entender um pouco sobre a matéria. E para entender o que é a matéria, nós temos que entender o que é o fenômeno, certo? Qualquer transformação que ocorre na natureza, podemos chamar de fenômeno. Para estudá-lo, interpretam-se os resultados e tiram-se as conclusões. Um tornado, a evolução de uma planta, tudo que ocorre na natureza pode ser chamado de fenômeno, toda transformação que ocorra na natureza. Entretanto, os fenômenos podem ser de dois tipos, podem ser físico ou químicos. O físico é aquele que não altera a estrutura da matéria. Por exemplo, o movimento de uma pedra, ele altera a estrutura da pedra? Não, então é um fenômeno físico. O fenômeno químico, ele altera a estrutura da matéria. Você está vendo aqui um pedaço de madeira pegando fogo, né? Essa madeira pegando fogo, ela vai ser alterada, né? Ela vai ficar carbonizada, ou seja, vai alterar a estrutura da matéria, a estrutura da madeira. Então aqui nós estamos falando de um fenômeno químico, certo? É muito importante entender essa diferença, porque durante nosso estudo nós vamos nos atentar mais aos fenômenos químicos, os fenômenos que alteram a estrutura da matéria. O que é matéria? Afinal, né? A matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que possui massa e ocupa um lugar é chamado de matéria. Aqui eu coloquei como exemplo os três estados da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso. Vamos entender o que é um corpo. Um corpo nada mais é do que toda porção limitada de matéria. Aqui coloquei como exemplo um asteroide. Entretanto, um corpo pode ser qualquer coisa que tenha matéria, certo? Nós vamos entender melhor isso lá na frente. Agora vamos falar sobre a extensão. A extensão de um corpo. Eu coloquei aqui essa foto do iceberg por ela ser bem curiosa. Imagine que você é um tripulante de um navio que está olhando para esse iceberg. Ele não parece ser tão grande assim, mas pela foto vemos que na verdade ele é muito grande. A extensão é o espaço que a matéria ocupa. Concorda comigo que esse espaço que o iceberg está ocupando é muito maior do que o observador no navio imagina? O observador no navio imagina que o iceberg é só isso aqui em cima, mas na verdade o espaço que ele ocupa é muito maior. Então a extensão desse iceberg ela é maior do que imaginamos. A extensão é o espaço ocupado pela matéria, o espaço que o iceberg ocupa. Sua medida é o volume. A substância, a espécie de matéria que se distingue por suas qualidades. Coloquei como exemplo a água e o óleo. A água
ela tem uma qualidade muito interessante. Ela é um solvente universal. Ela serve para limpar qualquer coisa. E o óleo de cozinha. Eu coloquei as duas porque, como nós sabemos, o óleo e a água não se misturam. Mas lá na frente nós vamos entender o porquê. E essa é a nossa disciplina de química. Aqui nós temos o átomo, que vai ser um dos nossos maiores objetos de estudo. Nós vamos entender o átomo, entender o que é, como funciona, a estrutura do átomo, certo? Mas o nosso curso ele é preliminar, ele é básico, não precisa ficar assustado. Ao longo das aulas nós vamos tirando as dúvidas e vamos seguindo a apostila. Muito obrigado pela atenção de vocês.